Deus apaga nomes de crentes do livro da vida. Shalom do eterno Deus e de Cristo Jesus. Sou Francisco Maria, discípulo e testemunha de Jesus, o Messias do tempo do fim. Para responder essa questão, eu vou ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Nessa tradução está escrito: Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Segundo o controle administrativo humano, um funcionário que ingressa em uma empresa pertence ao quadro de funcionários de tal empresa somente enquanto ele está ativo, ou seja, trabalha na empresa. Ao ser desligado da empresa, ele passa a não pertencer mais ao quadro de funcionários da empresa. O nome dele é tirado do quadro de funcionários. No âmbito espiritual, segundo a administração do Eterno Deus, vamos analisar à luz da sua palavra e ver como ele procede com os crentes que aceitam o Senhor Jesus e não permanece na fé até o final da vida. E também analisar e ver como o Eterno Deus procede com os crentes que aceitam o Senhor Jesus como Salvador e permanece na fé nele até o final da vida. Até o fim da vida. Não são poucos os cristãos que, ao lerem este versículo da palavra de Deus, são levados a entender que o Eterno Deus apaga nomes de alguns crentes do livro da vida. Segundo este versículo bíblico, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, existem dois grupos de crentes ou cristãos: o grupo dos vencedores e o grupo dos não vencedores. O grupo dos vencedores é dividido em dois grupos: o grupo dos que aceitam o Senhor Jesus e permanece na fé até o fim da vida, e o grupo dos que aceitam o Senhor Jesus, se desviam do caminho e da comunhão com o Senhor e se reconciliam antes de morrerem, e a partir de então permanecem na fé nele até o fim. O grupo dos não vencedores são aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, permanecem em comunhão com ele por um determinado tempo e se desviam, voltam a viver segundo o sistema pecaminoso mundano e, portanto, morrem sem salvação. O Eterno Deus é portador do atributo de presciência. Este atributo permite o Eterno conhecer e ver os fatos futuros antes deles tornarem-se realidade. Através do atributo de presciência, o Senhor sabe e vê de antemão quem dentre os cristãos irão aceitá-lo como Salvador e permanecerem na fé até o fim da vida, e quem irá aceitá-lo como Salvador e não permanecerem na fé até o fim. Assim sendo, sabendo e vendo isto antes de antemão, o Eterno coloca no livro da vida somente os nomes dos vencedores, isto é, os nomes daqueles que irão aceitá-lo como Salvador e permanecer até o fim. Dentre os vencedores, isto é, daqueles que são e serão salvos, pode acontecer de se desviarem da fé em Cristo Jesus uma, duas ou mais vezes,
mas, no entanto, antes de morrerem, reconciliam com o Senhor e, a partir daí, permanecem na fé até o final. O Senhor, sabendo de antemão que tais pessoas, tais cristãos, iriam se desviar em todas essas vezes, mas, no entanto, antes de morrerem, iriam se reconciliar e, a partir daí, permaneceriam na fé até o final da vida, então o Senhor colocou o nome deles no livro da vida antes da fundação do mundo, conforme a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Em contrapartida, no tocante aos não vencedores, isto é, aqueles que não são e não serão salvos, pode acontecer deles aceitarem o Senhor Jesus como Salvador, viver em comunhão com Ele por um determinado tempo, se desviarem da fé em Cristo e se reconciliarem novamente, mas, por último, eles se desviam e não retornam mais à comunhão com o Senhor. Sabendo e vendo de antemão que tais fatos aconteceriam com essas pessoas, o Senhor não colocou os nomes delas no livro da vida. Eu vou ler em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11, 12 e 15. Nessa tradução diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora eu vou ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Concluo esta mensagem dizendo que os cristãos são divididos em dois grupos: os vencedores e os não vencedores. Os vencedores são aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador e permanecem na fé até o fim, e os que se desviarem reconciliam e, a partir de então, permanecem até o fim. Esses estão com os nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, conforme a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. O segundo grupo é o dos não vencedores. São aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, mas, no entanto, se desviam e não permanecem na fé até o final. O Senhor não colocou nomes dessas pessoas no livro da vida. Esta é a mensagem. Deus apaga nomes de crentes do livro da vida? Inscreva-se no canal e será notificado dos próximos vídeos. Se não, dá um like para abençoar o trabalho. Que Deus lhe abençoe de um modo especialíssimo.